Paz e graça, igreja. Vocês estão bem, gente? Quem veio hoje para a escola? Glória a Deus. Traga sua mente para cá. Fica vagando por aí não, amém? Deixa tudo lá para fora, porque nós vamos aprender um pouco mais aqui. E eu confesso a vocês que esta escola que nós estamos começando hoje, né? Este módulo é uma escola, uma das melhores que eu já lecionei, que eu já falei, ensinei, e eu quero que vocês prestem total atenção naquilo que vai ser ensinado aqui. Amém, irmãos? Não trata-se de cultos aqui às quartas-feiras na comunidade do reino, é a escola da palavra. E a palavra é quem, irmãos? Quem é a palavra? Jesus é a palavra, ele é o verbo. Então nós vamos falar hoje a respeito da pessoa de Jesus. Eu vou pedir para vocês tomarem os vossos assentos, por gentileza, sem ficarem desapercebidos. Fique conectado aqui comigo, que hoje nós vamos no primeiro módulo, Jesus Cristo, a essência. Amém, irmãos? Jesus Cristo, a essência. Este é o tema deste módulo de número 1, né? Que é composto por 8 aulas. Então, dentro deste módulo, Jesus, a essência, nós falaremos por 8 quartas-feiras consecutivas somente aqui dentro deste módulo, Jesus Cristo, a essência. E hoje, a primeira aula, nós falaremos sobre Jesus, o centro de toda a Escritura. Amém? Você está aqui comigo, crente? Jesus, o centro de toda a Escritura. Nós falaremos hoje a respeito disso. Então, você trouxe aí caderno, você trouxe material de anotação, Bíblia física. Amém ou não amém? Você precisa comprar uma Bíblia física, crente. Eu sei que tem tablet, eu sei que tem celular, não é mesmo? Pastor, eu tenho aqui no meu celular, eu tenho aqui no meu tablet, eu também tenho, mas eu sou aquele crente das antigas, irmão. Eu carrego Bíblia física. E a minha Bíblia é toda riscada. Cada 8 meses eu tenho que estar trocando de Bíblia, porque eu vou anotando na Bíblia mesmo. Pastor, mas não, o senhor vai riscar a palavra de Deus? Olha aqui para mim. Deixa eu falar mais uma vez para vocês. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a revelação da palavra de Deus, que a saber é uma pessoa. Então a Bíblia toda é um livro, composto de livros. Ela contém a revelação da palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Então o verbo que se fez carne é a palavra. Amém? Pode riscar a tua Bíblia, não é pecado, tá bom? Não é errado você andar sem Bíblia, crente. Você vir para uma escola, não ter Bíblia física, isso é errado, né? Então você precisa ter a Bíblia física, anota tudo direitinho. E se um dia roubar o teu celular? E se um dia der uma pane aí no mundo, irmãos, cair a internet, cair tudo, e aí como é que vai ficar os crentes da Bíblia no celular? Nós precisamos da Bíblia física, compre ela para você vir para a escola e aprender a anotar tudo em nome de Jesus. Jesus, o centro de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar a pessoa de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a pessoa de Jesus. Tudo converge para Jesus, tudo aponta para Jesus, tudo as profecias são direcionadas para Jesus. Então eu quero começar esta aula aqui dizendo para vocês que Jesus é a chave hermenêutica que abre toda a revelação nos textos bíblicos. Pastor, que palavra estranha é esta? Hermenêutica. Pastor, será que nós vamos conseguir entender? Lógico que vocês vão entender. Jesus deu sabedoria para vocês através do Espírito Santo. Jesus é a chave hermenêutica que faz com que toda a revelação do texto, de Gênesis a Apocalipse, você consiga abrir através da pessoa de Jesus e entender aquele texto ali, o que está sendo dito, né? As irmãs vão entender aqui o que é hermético. As irmãs que gostam de Tupperware, quem que comprou Tupperware, irmão? Que são as irmãs que gostam de Tupperware aí. O Tupperware, por que ele custa muito? Muitos não sabem disso. Por que ele é caro? Porque ele é quase indestrutível, pastor. Não somente isso. Tupperware é hermenêutico. O que é hermenêutico? É bem fechado, bem selado. Amém ou não amém? Então, hermenêutico significa fechado, selado. Entenderam aí? Toda vez que você ouvir esta palavra hermenêutica, lembre-se do Tupperware que você tem lá na sua casa. Como que é o nome?
Tapuer, olha aí, eu não sei porque eu sou homem, eu não sei falar essa palavra é Tapuer o nome, correto? Olha aí, olha, então isso aí, irmãos, lembre-se do Tapuer, isso aí? Falei correto agora? Ele é fechado, selado, então ele é hermenêutico, amém? E como que as Sagradas Escrituras também são hermenêuticas, de Gênesis a Apocalipse, fechada, selada. A revelação do texto, ela só se dá através da pessoa de Jesus Cristo. Escreva isso para você não esquecer mais. A revelação do texto se dá através de Jesus Cristo. Jesus é a chave que abre o entendimento. Jesus é a chave que abre o conhecimento no homem. Jesus é o próprio conhecimento. Jesus também é a própria revelação. Então, tudo isso nós vamos entender a partir de hoje, aqui nesta primeira aula, em nome de Jesus, tá? E eu quero dar alguns fundamentos bíblicos para fundamentar aqui para vocês o que eu estou falando aqui. Então, nós vamos ler o primeiro texto, Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 27. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 27, o primeiro texto, para nós entendermos isso aqui que eu estou falando para vocês, do que é a abertura do texto, né, daquilo que Jesus é, quem ele é, para nós compreendermos, e o conhecimento ele traz libertação, amém ou não amém? Então, Lucas 24, a partir do versículo de número 27, está no telão, Pedro? Está aqui no telão também, ó. Olha o que está escrito, leia aí comigo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as, bem forte, em todas as. Então, que episódio é esse? Jesus está no caminho de Emaús, amém ou não amém? Então Jesus está no caminho de Emaús, já morreu, ressuscitou, e ele está andando, encontrou 2 discípulos falando a respeito da morte de Jesus. Aí Jesus chega próximo deles e começa a perguntar, o que vocês estão falando entre vós? Aí eles começam a falar, ou por acaso você é estrangeiro aqui nessa terra? Daquele Jesus, um poderoso profeta, que morreu, antes já se passou tantos dias, e ele falou que ressuscitaria, cadê ele? E ele está falando com o próprio Jesus. Então Jesus aí no versículo 27, começando por Moisés, Jesus então começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que estava escrito, e o que falava, o que se achava em todas as escrituras dele mesmo. Então Jesus começa lá em Moisés e começa a falar, olha, eu vou mostrar Cristo para vocês em Moisés, e mostrava na passagem do Mar Vermelho, batizando nas águas do Mar Vermelho, ali a rocha que seguia aquele povo, a pedra que dava água, a rocha que vertia água, o maná que vinha do céu, tudo isso aqui. Então Jesus começa explicando para eles e foi abrindo o conhecimento deles. Eles não conheciam de Moisés e entre os profetas, em todas as escrituras da época, porque eles não tinham a chave do conhecimento, que é Jesus. Então, a chave de toda a escritura, para você entender, precisa de Jesus. Se você tirar Jesus fora, irmão, não sobe mais nada. Não tem revelação, não tem salvação, não tem conhecimento, não tem nada. Nós precisamos de Jesus para tudo. Anote isso aí. Ok? Então Jesus explica dentro das escrituras, tá? Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo de número 14, também coloca aí para os irmãos lerem. Paulo vai afirmar que a mente humana permanece escurecida até que o entendimento se converta a Cristo, o véu ser tirado. Como que acontece isso, que o véu é tirado? Quando vem a revelação de quem é Jesus. Então o véu é tirado, não se coloca mais o véu. É isso que Paulo está falando. Não é o véu na cabeça não, irmãos. Não é o véu físico, é o véu na mente. Quando nós encontramos Jesus e quando nós sabemos quem é Jesus pela revelação, então tira-se o véu da mente humana e nós passamos a conhecer, então a partir dali. É isso que Paulo está falando. Quer ver outro aqui? Jesus, uma chave hermenêutica, abrindo o texto bíblico, né? Lá no livro de Êxodo, que vocês já leram, sim ou não? Sim ou não?
Olha a cara dos irmãos olhando para mim. Olha com essa cara não, irmão. Tua cara está te denunciando que você não leu nem Gênesis ainda. E nós já estamos chegando no final, passando de Levítico. Olha aí, o anjo vai te pegar essa noite aí. Leia a Bíblia. Nós estamos aí para ler a Bíblia dentro de 3 meses, de Gênesis a Apocalipse. Meia horinha do seu tempo, dá tempo, irmão. Pastor, eu não tenho tempo. Tem sim, levanta às 4:30 da manhã, irmão, e ora e depois você lê. Até às 5:30, ó como que dá tempo. Você está vendo como que dá? Aí você vai ler a Bíblia Sagrada inteirinha, você vai ver que a sua vida vai mudar. Né? Em vez de você ficar rolando o WhatsApp lá, irmão, você passa um tempo. Quando você vê, você rolou, e passou o tempo, você não leu nada. Então, leia lá. Quem leu o livro de Êxodo, você vai perceber que o Mar Vermelho se abriu, né? Tem gente que conhecia só de ouvir falar de púlpito, nunca leu que o Mar Vermelho foi aberto, que um vento oriental soprou. Foi pela primeira vez que muita gente leu. Então o Mar Vermelho se abre, né? Mas antes deste episódio do Mar Vermelho se abrir, o povo estava encurralado. Diante deles o Mar Vermelho e atrás deles vinha Faraó com todo o seu exército. E o povo gritando, chorando, esperneando, nós vamos morrer. Era intransponível o mar, não havia um caminho. Mas Deus sopra um vento oriental e abre um caminho no meio do mar. Você já cantou isso aí? Abriu o caminho no meio do mar e o povo passou em seco em um caminho novo. Aonde está a chave hermenêutica aqui que Jesus abre para o nosso conhecimento e entendimento? Lá em João capítulo 14 e o versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho. Aonde nós encontramos Jesus? No Mar Vermelho. Ele é o caminho. Então aquele povo passou porque Jesus abriu. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então é assim que nós conhecemos a obra de Jesus Cristo, Jesus abrindo o entendimento do texto para o nosso conhecimento, né? Então todo aquele povo estavam condenados pelo pecado, mas o que aconteceu? Aquele sangue daquele cordeiro que foi posto nos umbrais das portas também é Jesus, apontando para Jesus. Está abrindo o texto que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus restitui. Glória a Deus. Então, exatamente nesta ordem: Jesus salva, Jesus liberta e Jesus, vão bem alto, Jesus salva, Jesus liberta e Jesus restitui. Amém ou não amém? Eu, por muito tempo, já preguei em campanhas, fiz campanhas para crentes, irmãos, e para as pessoas que estavam no mundo, elas virem para a igreja nas campanhas, para elas serem libertas. Quem não tem salvação não precisa de libertação, precisa de salvação. E quem foi salvo precisa do quê? Libertação. E quem foi liberto precisa do quê? Restituição. Então, exatamente, a libertação não é para o não crente, a libertação é para o crente. Glória a Deus. Então, quem está perdido, irmão, precisa de salvação, não de libertação. Como que Jesus vai libertar uma pessoa perdida? Ele precisa salvar a pessoa. Agora, você que foi salvo, você precisa de libertação. Estou falando de expulsar demônio, não, irmão? Libertação. Tem um monte de coisa que precisa ser liberta na nossa vida, sim ou não? Os traumas do passado. Nós precisamos ser libertos das enfermidades hereditárias. Meu avô morreu assim, meu bisavô morreu assim, meu tataravô morreu assim, mas chega em você, você é liberto, vai ser quebrado e a tua linhagem dali para frente vai ser bênção em nome de Jesus. Tem gente que precisa de libertação na área financeira, não é mesmo? Ele ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. O que é isso? Ele é ofertante, ele é dizimista, ele é primiciante, mas precisa de uma libertação. Então é isso que se trata a escola da palavra também às quartas-feiras. O conhecimento liberta. Escreva isso aí. Conhecimento liberta. Então aquele povo saiu do Egito, a tipologia de Jesus Cristo, aqui como chave hermenêutica, é o cordeiro que eles pegaram, mataram, colocaram o sangue nos umbrais das portas, e dentro da casa dos hebreus não houve morte, não houve nada, porque a proteção do sangue, aquilo foi a Páscoa. Jesus, glória a Deus por isso. Deu para entender o que é hermenêutica, irmãos? Então você coloca Jesus, todo texto que você ler, você procura onde que está Jesus aqui, que você vai entender o texto. As pessoas falam assim: pastor, eu não consigo entender esse texto. É porque você está deixando Jesus fora, irmãos.
Todas as vezes que você tirar Jesus do texto, você vai criar pretextos e você não vai entender o texto. Então coloca Jesus que abre, a revelação ela abre. Glória a Deus. Dito isto, então nós vamos agora aqui entrar de fato na aula, tá? Escreva aí: Cristo é o pão da vida. Cristo é o pão da vida. Lá em João, capítulo de número 8, e o versículo de número 12, Jesus declara dizendo: pois eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá. Então, além dele ser o pão, ele é água viva. Escute isso aqui: Jesus não vai te dar a água viva, Jesus não vai nos dar o pão. Isso aqui é importante, parece simples, parece lógico, mas muita gente não sabe. Jesus não vai te dar o pão, Jesus é o pão, muda tudo. Jesus não vai te dar a água viva, Jesus é a água viva, muda tudo. Amém, irmãos? Então muda toda a revelação. Cristo é o pão da vida. Ele mesmo declarou, né? Declaração quem faz é rei. Eu sou o pão da vida. Ele está dizendo, eu não tenho um pão. Ele não está dizendo, eu tenho um pão e quem quiser eu dou. Ele está dizendo, eu mesmo sou o pão da vida. Cristo, a essência e substância. Escreva isso aí. Cristo, essência barra substância, que são sinônimos. A mesma coisa, tá? Cristo, a essência, que é o tema de hoje, substância. O que é essência, irmãos? Essência é substância. E como que nós definimos a essência? Escreva aí. É aquilo que define alguma coisa ou alguém. Escreva aí. Aquilo que define alguma coisa ou uma pessoa, né? E que se mantém mesmo quando ocorrem mudanças externas. Traga agora para o popular, pastor, para nós entendermos. Uma pessoa que comeu o pão da vida. Se você ler com atenção, vou falar bem devagar para você não falar coisa que eu não falei. Se você ler com atenção as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, você vai entender que nós temos que comer Deus e Jesus. Em que sentido? De nós comermos e termos a substância que está neles, que são eles. Entenderam? Vou repetir. Se você ler com atenção de Gênesis a Apocalipse, você vai entender que nós temos que comer. Essa é a revelação. Entenderam aí? Se você ler com atenção, por várias vezes está escrito comam. Comam. Começa pela árvore de todos os frutos vocês comam livremente, incluindo a árvore da vida. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comam. O que está dizendo aqui? Está falando de não tenham a substância da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas sim da árvore da vida. Comam livremente. É uma ordem, não é um pedido. Comer é uma ordem. Todas as vezes que Deus, preste atenção nisso aqui, todas as vezes que Deus, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quer libertar um povo, Ele ordena comer. E o que que nós fazemos quando nós queremos libertação? Nós vamos para o Fala, gente, fala. Quando você quer libertação, você faz o quê? Quase morre jejuando. Eu não estou pregando contra o jejum, não, irmão. Pastor agora parou de jejuar. Não, irmão, eu sou uma das pessoas que levanta o pilar do jejum aqui nessa igreja. Vocês sabem disso, né? O que eu estou ensinando para vocês é que Jesus é o pão. E o que é que eu faço com o pão, gente? Olha aí.
Todas as vezes que Deus vai libertar um povo, uma pessoa, Ele ordena comer. Deus vai tirar 5 milhões de pessoas de dentro do Egito, 430 anos no cativeiro. O que Ele fala? Pegue um cordeiro, assem eles, sem fressuras, com as fressuras sem tempero, e a família comam, sim ou não? Porque esta noite eu passarei pelo Egito e eu vou libertá-los, restituí-los em uma mesma noite. Aí nós vamos para Jesus, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Quem comer, vocês estão entendendo? Aí Jesus vai para a ceia. Aquele que comer do meu corpo, da minha carne, e beber do meu sangue, tem parte comigo. E quem não comer e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele está apontando para onde, gente? Libertação. O que é libertação? Libertação é mudar a substância espiritual que tem dentro da tua alma, no teu DNA. Isto que é libertação. Então, comer do corpo de Cristo, da carne de Jesus, beber do sangue de Jesus, é ter o mesmo DNA de Jesus Cristo. Por isso que ele diz: não terá parte comigo quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, ele está dizendo: não tem o mesmo DNA espiritual que eu tenho. Continua ainda com o DNA adâmico caído. Continua com o DNA do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas quando vocês comem do pão vivo que desceu do céu, a saber, Jesus, nós temos a mesma substância, ou seja, o mesmo DNA dele. Dá um glória? Vocês conseguem entender, irmãos? Então, é muito mais do que nós imaginamos e pensamos. Jesus, o pão, a substância, né? É o que define, digamos, que uma pessoa, ela tem a substância, ele tem Cristo, ele comeu, tem na sua alma, que foi quebrada, quebrantamento, tem no seu espírito, lá no núcleo, ele tem a substância, o pão vivo que desceu do céu, Jesus. As coisas desmoronam do lado de fora, essa pessoa continua a mesma. Vem o vendaval do lado de fora, essa pessoa continua a mesma. Pode cair o mundo do lado de fora, essa pessoa continua a mesma. Mas quando uma pessoa não tem a substância, ele é um crente religioso, consumidor de conteúdo de culto. É o gospel. Aí, quando acontecem as coisas do lado de fora, essa pessoa desmorona junto, porque ele não tem a substância. Jesus falou para Pedro: quando te converteres, já falei isso aqui outra vez, andando com Jesus 3 anos e não era convertido. Tem como andar com Jesus e não se converter? Tem. Pedro é a prova disso. Andou com Jesus 3 anos e não era convertido. Pedrão era o crente do domingo, irmão. Do oba-oba. Você está entendendo? Até Jesus, até ele comer o pão vivo que desceu do céu. Aí o que aconteceu com Pedro? Depois se converteu. De chegar ao ponto dele ser crucificado de cabeça para baixo. Vocês estão me entendendo? Mas nada tirava Pedro do lugar, porque ele comeu o pão, a substância. Então é sobre isso que nós estamos falando. As mudanças externas não definem. Você não desmorona, você não acaba, você não fica trancado dentro de um quarto, você não fica preso em nada. Você é livre em Cristo Jesus. Entendeu isso aí, irmãos? Fala alguma coisa, crente? Olha aí, a substância, né? O que a substância produz? Ela produz também saciez, por isso que diz que é o pão. Ela produz satisfação e também produz saciez. Quando você come deste pão que é Jesus, você fica satisfeito, você fica saciado. Você não fica com fome buscando, que nem aquela mulher do poço de Jacó, tinha que ir todo dia no poço de Jacó, porque ela voltava para dentro de Samaria e dava sede de novo, dava fome novamente, e ela voltava no outro dia no poço de Jacó.
Aí dava fome de novo, dava sede de novo, no outro dia ela estava lá de novo, até o dia que ela encontrou o pão. Quem é o pão? O pão está lá esperando ela na beira do poço. Há um diálogo entre os dois. Jesus é mulher samaritana. E aí então Jesus, a revelação, Jesus, o conhecimento, Jesus, a salvação, Jesus, o pão, Jesus, a água viva. Essa mulher come, bebe de Jesus. E olha o que diz o texto. Por isso tem que ler com atenção. Deixando o cântaro, entrou na cidade. Irmãos, uma pessoa que comeu o pão vivo que desceu dos céus, ele faz uma revolução. Começa na casa dele, começa na igreja, começa na cidade. É uma revolução. Por isso que o diabo vai lutar tanto para que a igreja não tenha a revelação das sagradas escrituras. O gospel vai te entregar um monte de coisa. Nós estamos vivendo no Brasil o ápice do ativismo religioso. O que é ativismo religioso? Atividades em cima de atividades, manter os crentes presos em atividades, mas a substância, o pão, você vai ter que procurar com uma lupa. É agulha no palheiro, meu irmão. E essa atividade do mundo gospel que é oferecido hoje, este mundo sensorial, que prende os teus 5 sentidos dentro daquilo, a tua alma agonizando, o teu espírito não consegue romper, porque não come o pão. Parece que é, mas não é. Parece que tem, mas não tem. Você consegue me entender? Então, aqui no Brasil, nós estamos vivendo isso hoje. Isso é o ápice, eu estou dizendo para vocês. O ápice. Nós estamos chegando num tempo que para você encontrar a palavra de Deus pura, você vai ter que andar muitas léguas e muitos quilômetros, meu irmão. Mas vai ter que andar muito mesmo. Porque nem todos estão dispostos a pagar o preço do que é ser um mensageiro da palavra de Deus. Então cada vez vai ficando mais raro. Então a substância, ela é o quê? A substância te produz saciez. Satisfação. Aquela mulher deixou o cântaro. Todo dia ela levava o mesmo cântaro no mesmo lugar, pegava a mesma água, voltava. No outro dia tinha sede. Isso aí é religião. Voltava no mesmo lugar, no mesmo dia, no mesmo horário, com o mesmo cântaro, pegava a mesma água, voltava para dentro da cidade. Isso é religião. Até que ela comeu o pão. Quando ela come o pão, ela entra dentro da cidade de Samaria. E lá dentro de Samaria, em um dia, ela ganha toda a cidade para Jesus. Porque quem come o pão, irmãos, ele fica assim: eu preciso fazer com que os outros conheçam a substância. Eu preciso fazer com que o maior número de pessoas conheçam também. Não é vem para a minha igreja. Não é tem um culto legal na minha igreja. Muda tudo. A pessoa começa a falar, é Jesus. Jesus. Você conhece Jesus de ouvir falar? A enquete de hoje lá no grupo, né? Conhece Jesus de ouvir falar ou ter um relacionamento com Ele? Então a saciez, quando nós estamos satisfeitos, é porque nós comemos esta substância. Então ela produz o quê? Saciedade. Satisfação. Tudo que eu faço, eu estou satisfeito. Quando há muita insatisfação, é porque não comeu o pão. Eu preciso estar sempre me locomovendo em atividades para Deus, mas sem comer o pão, e se me tirar essas atividades, eu fico insatisfeito. Sem o pão. Dá para você entender, irmão? Então isso aqui é muito mais profundo do que nós imaginamos. A árvore da vida em Gênesis 2, você leu lá, irmãos? Quem leu? A árvore da vida em Gênesis 2 é Cristo Jesus. Glória a Deus. Fala alguma uma coisa para me ajudar aí, crente. Meu Deus do céu, gente. Vocês estão aí? Vocês vieram hoje? Gente, quando vocês falam alguma coisa, fala assim, é isso aí, pastor. Amém? Estão com frio? Ah, estão prestando atenção. Escola, isso aí.
Quero pregar, não, eu estou ensinando hoje. Amém? Não, não é para vocês conversar, não. Vocês falam, é isso aí, glória a Deus. Vez em quando, dá um glorinha. Olha lá, árvore da vida. No original não é árvore da vida. Na nossa Bíblia, em português, está escrito árvore da vida. Mas no original está escrito árvore de vida. Muda tudo, né? Árvore de vida. Quem era a árvore de vida? Jesus. Haviam duas árvores no meio do jardim. Marque essa palavra meio, porque é importante. Haviam duas árvores no meio do jardim. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore de vida. Quem é a árvore de vida? Jesus. Estava no meio do jardim. Se você for lá no livro do Apocalipse, vocês vão ver também Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro. É o mesmo Jesus. Um como filho do homem, no meio dos 7 castiçais de ouro, representando as 7 igrejas da Ásia Menor, que é a totalidade de todas as igrejas, inclusive nós estamos lá. Então Jesus está no meio. Por que ele está no meio? Porque ele é a essência, ele é a substância, é dele que emana toda a vida. Então vocês vão ver que em Gênesis 2, Jesus também está no meio do jardim. Glória a Deus. E também está no meio quem? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Coloca aqui para mim, Pedro. Eu fiz aqui para vocês entenderem, porque olhando vai ser melhor. Olha aqui, isso aqui é o Éden. Qual que é a árvore da vida aqui, irmãos? A da minha direita ou da minha esquerda? A da minha direita. Qual que é a diferença das duas? Ambas têm frutos. Sim ou não? Qual que é a diferença das duas? Fale, gente, vocês estão vendo ali? Uma tem mais folha, outra tem menos. Só isso. O povo está onde? Quem está lá na árvore da vida? Isso aconteceu no Éden. Não foi comido do fruto do conhecimento do bem e do mal? Sim ou não? Da árvore da vida não foi. Ninguém quis. Eu estou falando da humanidade. Ninguém quis. Mudou isso aqui hoje ou não? Mudou? Sim ou não? Irmãos, quando eu fui falar do número da besta, do falso profeta, do anticristo e batalha espiritual, tinha o dobro de gente aqui escutando e aprendendo. Vocês estavam aqui, vocês lembram? Irmão, vai ter uma escola vão falar sobre o 666, a queda de Satanás. Tinha o dobro de gente aqui ou não tinha? Mudou alguma coisa ou não mudou? Isso aqui é espiritual. Vocês estão me entendendo? Continua exatamente a mesmíssima coisa. Haviam duas árvores que estavam no meio: conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A ordem de Deus foi: de todas as árvores, incluindo a da vida, vocês devem comer livremente. Do conhecimento do bem e do mal, não toquem e não comam, porque no dia que vocês comerem, certamente morrereis. No dia. Aí Eva foi lá e comeu, chegou diante de Adão, Adão falou assim: oxe, morreu não? Deus falou que você ia morrer, você não morreu? Daqui que eu quero comer também. Comeu. Aí eles estavam olhando fisicamente um para o outro, mas a morte espiritual aconteceu instantaneamente. A desconexão de Deus aconteceu instantaneamente. Era para eles terem comido da árvore da vida. Há alguns estudiosos que dizem que a árvore da vida não era tão suntuosa, tão majestosa, como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles fazem uma aplicação de Isaías 53, não havia nele beleza, nem formosura, para que nós olhando para ele o desejássemos. A árvore da vida.
Mas quando olhava para a árvore do conhecimento do bem e do mal, era deslumbrante. Uau! Então acontece a queda, e agora nós temos que andar por fé, sem ver, mas crer. Quem consegue entender? Jesus é o pão, a substância. Jesus é a árvore da vida, ou árvore de vida, de Gênesis 2. Olha a hermenêutica, olha a chave hermenêutica abrindo aqui. É Jesus. Conhecimento do bem e do mal sem Jesus leva à queda. Então por isso que o povo, eles são alvoroçados. Hoje vai ter aula do 666, pastor, eu quero saber o que é esse negócio aí. Eu quero conhecimento do bem mas sem Jesus. Não me fale de Jesus, não. Continua exatamente a mesmíssima coisa. Glória a Deus, não glória a Deus? Não glória a Deus. Eu falo isso para ver se você está atento, irmão. Preste atenção, crente. Não glória a Deus. Nós precisamos comer do fruto da árvore da vida, que é o pão da vida. Nós precisamos comer desta árvore que é Jesus. Então, o homem optou por comer do conhecimento do bem e do mal, ao invés de comer do fruto da árvore da vida, Jesus, né? Lá em Apocalipse, capítulo de número 1, e o versículo de 11 a 13, pode pôr aí, você vai ver ali Jesus. Eu quero mostrar para vocês. Nós estamos falando nessa escola aqui somente de Jesus. Olá. Eu sou o Alfa e... Isso é Jesus. O primeiro e o último. E o que vez escreve num livro, envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que somos nós. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi o quê? Quanto? O que é o 7? Aula passada. O que é o 7? É o quê? Hein? Número de Deus, mas é muito mais que isso. O que mais? Perfeição. Vamos lá, o próximo. E no meio dos 7, aonde? Aonde? Não, aonde é que ele estava? No meio? Sim ou não? Então diga, no meio. Por que ele está no meio? Porque é dele que emana toda a substância. Porque é dele que emana toda a vida. Gênesis 2, a árvore da vida estava no meio do jardim. Por que estava no meio? Porque é dele que emana toda a substância. Porque é dele que emana toda a vida. Glória a Deus. Agora é glória a Deus. Vamos lá. Então, no meio dos 7 castiçais, o quê? Não. A palavra antes. Vamos lá, gente. Retorna. No meio do castiçais, vestido o quê? E o que mais? Só até aqui. Árvore da vida. No meio. Só que em Gênesis, ele está no meio do jardim. Em Apocalipse, ele está no meio dos 7 castiçais. Continua no meio. Porque é dele que emana. Sem Jesus não dá. Não funciona. Não dá, irmãos. Sem a palavra, não dá. Ele continua ainda no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas, representando a totalidade de todas as igrejas, eras da igreja, né? Porque a igreja é uma só, totalidade das 7 eras da igreja. Nós estamos na última, Laodiceia, rico estou, enriquecido sou, e de nada tenho falta. Aí aquele que está no meio, ele diz, você não sabe que é o miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Estou forçando o texto, não, lê lá que é isso aí. Aconselho que de mim compre colírio, para que unja os teus olhos, para que você veja. Por que vê? Porque continua olhando ainda para a árvore cintuosa, majestosa, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, tira esse negócio da tua cabeça que Lúcifer vem com chifre, é um dragão cuspindo fogo, não sei o que lá, que vai te dar medo.
O querubim ungido, classe única. Deus não transformou ele num monstro. Ele só caiu da dimensão em que ele estava. Sedutor, o pai da sedução. Se você não tiver o Espírito Santo, se você não comeu da substância que é Jesus, dentro de 3 minutos ou menos, você passa para o time dele, você é convencido por ele. Ele levou após si 1/3 dos anjos, não homens, junto com ele, porque o cara seduz. Você está entendendo? Ele vai te abraçar, ele vai falar assim: eu entendo a sua dor. Eu entendo que você só ouviu falar do seu pai, e você fez campanhas, orações, e nunca alcançou nada, mas eu te dou. Pronto, se você não tem a substância, irmão, foi para a galera. Agora, Jesus continua no centro dos 7 castiçais, é dele que emana a vida. A vida de Deus está em Jesus. O que é a vida de Deus? A substância. Quando nós comemos do pão, nós comemos a substância. Nós nos alimentamos do próprio Deus. Comemos Deus. É isso que a Escritura nos fala de Gênesis e Apocalipse. Comer o próprio Deus. Por isso que toda essa tipologia, cordeiro, por isso que toda essa tipologia, pão, toda a libertação que Jesus vai promover na vida do crente, você vai precisar comer de Jesus. Comer o pão, comer Jesus. Estou dizendo que é para você parar de jejuar, mas não é pelo muito jejum que nós fazemos que nós somos libertos. O jejum só vai mostrar quem eu sou para mim mesmo, vai mostrar o Rafael para o Rafael. Jesus, o jejum não me dá mais poder. Quem nos dá poder? Jesus. Não é o jejum que dá poder, é Jesus quem dá poder. Vocês estão entendendo? Mas isso aqui é uma escola, nós temos que colocar as coisas nos trilhos. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Jejum não dá poder. Jejum mostra para o Rafael quem é o Rafael. E quanto mais eu jejuo, mais eu vejo a miséria em que eu estou. E eu preciso do pão. É isso que é o jejum. Quem nos dá poder? Jesus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e todo o poder do mal. Pronto. Quem nos dá o poder é o pão. Quem nos dá autoridade é a substância, não é o jejum. Amém ou não amém? Agora muda tudo. O dia que você for jejuar, você tem que comer o pão, irmão. Aí você jejua, você vê a miséria que você está. Aí você fala que nem Neemias. Vede a miséria em que estamos, Jerusalém perdida, os seus muros rachados, as portas queimadas a fogo, vede a miséria que estamos, porque ele jejuou quantos meses? Vocês lembram na mensagem? Quantos meses que Neemias jejuou? 4 meses. Aí quando ele jejua 4 meses, ele tem a revelação, vede a miséria em que estamos. Ele não diz, eu estou cheio do poder. Agora cadê Satanás? Tem uns caçadores de demônio, irmão, que é uma coisa terrível. Eu já fui também dessa gangue aí de caçador de demônio. Já fui. Aí você caça fantasma, irmão. Sexta-feira, então, misericórdia. Eu saía caçando pela besteira, você está entendendo? E eu jejuava, irmão. E eu jejuava para enfrentar os demônios. Você quer ver? Eu vou para o jejum. Aí eu jejuava não para a minha miséria, para ver onde é que eu estava. Eu jejuava para enfrentar demônio. Eu subi naquele púlpito, o negócio vai arregaçar tudo, porque eu estou no jejum. Eu subia lá, Jesus me envergonhava, irmão. Aí eu falava assim, Jesus, mas eu não jejuei, eu jejuei 24 horas, não sei o que lá, bababá, bababá, até eu aprender que o jejum não te dá poder. A Bíblia não diz isso, que o jejum dá poder. Jesus nos deu poder. Eis que vos dou o poder, já está dado, pronto. Agora eu preciso entender a miséria onde é que eu estou. Quem eu sou? Então o jejum vai mostrar isso. É o quê? Isso, o jejum é o espelho. Nós olhamos para ele e ele vai ficando, quanto mais eu jejuo, ele vai ficando mais nítido, mais límpido. E eu vou vendo a miséria da minha alma.
E cada vez que eu vou, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu vou me jogando aos pés da cruz. E aí o que acontece? Você se humilha. O que é jejum? Humilhação. E a Bíblia diz o quê? Que os humilhados serão pronto. Mas você tem que se humilhar perante Deus. Não é você que foi humilhado, a pessoa te humilhou. Ah, aquele irmão me humilhou, pastor. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não é essa a mentalidade do crente? É sim ou não? O irmão, aquela pessoa me humilhou lá onde eu trabalho. Mas a minha Bíblia diz, ele fala até a minha Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não é esse tipo de humilhação, não. É a humilhação aos pés da cruz. Quando eu me humilho perante Deus, então Ele me exalta perante os homens. Isso acontece com a alma quebrantada, não é mesmo? Então o jejum é poderoso sim, para mostrar quem o Rafael é para o Rafael. Ele não vai te dar poder, nem menos, nem mais. Só isso, é uma humilhação. No Antigo Testamento, eles jejuavam, o que eles faziam? Se vestiam com roupas de pano de saco. O que é pano de saco? O tecido mais barato que existia na época. Se vestiam com roupa de pano de saco, jogavam terra sobre a sua cabeça. Vocês estão entendendo? Humilhação. Andava de pé descalço, humilhação. Quem anda de pé descalço, naquele tempo era só escravos. Então eles andavam de pé descalço, vestido com o pior tipo de tecido, para humilhação deles mesmos. Entenderam aí? Então isso é o jejum. Agora o poder já foi te dado. Glórias a Deus por isso. Então escreva aí, o poder já me foi entregue por Jesus. Aí você precisa comer, nós precisamos comer da substância que é o próprio Jesus. Quem come essa substância anda em satisfação. Escreva isso aí, irmãos. Quem come essa substância, que é o pão, ele anda em satisfação. Já viu pessoa que não comeu o pão vivo? Ele não está satisfeito, irmão. Eu andei por um período da minha vida insatisfeito ministerialmente, insatisfeito com o meu chamado, insatisfeito, eu sempre queria mais. Eu sempre pensava, Jesus tem que me levar nos patamares mais altos. Eu tenho que pregar nos melhores eventos, nos melhores congressos, tudo besteira, irmão. Se Deus te levar, amém. Se Ele não te levar, você também não vai ficar insatisfeito, porque você comeu o pão vivo que desceu do céu. Tem gente que casa-se para quê? Para satisfação própria. Se você casou, é errado então, irmão. Se você casou para estar saciado espiritualmente e satisfeito, casou errado. Porque o casamento não é para isso. Quem vai nos saciar espiritualmente é só o pão. Quem vai me dar saciez é só o pão. Quando eu como esse pão, eu sinto que não me falta nada. Independente das circunstâncias em que eu esteja, não me falta nada. Glória a Deus. Então é isso aqui, ó. Comam da substância que é o pão e andem em satisfação. Vamos ler lá em João capítulo 6, o versículo 48 a seguir? João capítulo 6 e o versículo de número 48 a seguir. João 6, 48 a seguir. Palavras do próprio Jesus. Posso ler, crente? Olha o que está escrito. Eu sou o pão da... Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O maná não era o pão, porque eles morreram. Amém? Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Que não entenderam nada. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está falando do pão, ele não está falando tão somente da ceia do Senhor.
Nós precisamos comer este pão, essa substância todos os dias. Eu preciso estar satisfeito em Cristo. Eu preciso estar satisfeito em Jesus. Eu não posso andar com fome. Eu não posso andar insatisfeito. A insatisfação é o termômetro para apontar pessoas que não comeram a substância, não comeram o pão. Então, quando eu como este pão, acontece o quê? Saciez espiritual. Não me falta mais nada. Eu sinto que eu estou alimentado. Aí, você vai entender os heróis da fé. Por que que eles passaram por tudo aquilo? A galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Flechados, mortos, cerrado ao meio, homens que o mundo não era digno de tê-los, errantes pelas cavernas, pelos desertos, queimados, decapitados, crucificados, flechados. Por que que eles suportaram tudo isso? Porque eles comeram e eles tinham a substância dentro deles, no espírito deles. Amém? Então, dá para você entender que Jesus, o pão da vida, a mulher samaritana comeu desse pão, Davi comeu desse pão, Abraão comeu desse pão. Qual é o segredo? Comer da substância. E para nós hoje, no Novo Testamento, está muito mais fácil e propício a comer deste pão do que os nossos irmãos do Antigo Testamento. Porque Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, está à destra de Deus o Pai, ou seja, à direita de Deus. Para nós é muito mais propício. Basta nós comermos, não é pelo seu esforço, é para você vir se assentar à mesa e comer deste pão. Conforme vocês estão fazendo agora, não no intelecto, porque a intelectualidade é boa, mas não para você comer o pão, porque nós não comemos pelo nosso intelecto, nós comemos pelo nosso coração. E quando nós comemos pelo nosso coração, a boca fala daquilo que está cheio. Muda tudo a sua vida, isto é libertação. Todas as vezes que Deus vai tirar o povo do Egito, Ele manda comer. Por isso que Jesus se assenta com os discípulos e diz: comam deste pão. Este é meu corpo, porque Ele quer tirar as pessoas do Egito espiritual. É muito mais do que uma cerimônia, um cálicezinho, um pedacinho de pão. É muito mais do que isso, irmãos. Vamos seguir em frente. Olha no versículo de número 32. Agora vamos lá em João, capítulo de número 4, o versículo 32. João, capítulo 4, versículo de número 32. A mulher samaritana. Olha o que diz o texto. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Que comida é essa? Sigamos a leitura bíblica. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus lhe disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha o que Jesus diz no versículo 32: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Isso aqui aconteceu lá no poço de Jacó, com a mulher samaritana. Jesus se aproxima do poço e diz para os discípulos: vão na cidade e comprem pão. E mandou os discípulos saírem de perto dele. Ele ficou sozinho. A mulher vem de Samaria, começa um diálogo com Jesus. Jesus dá água viva, que é ele mesmo, para que ela pudesse tomar daquela água. Aí os discípulos retornam e vê Jesus conversando com a mulher samaritana. Eles não entendem nada. Começam a ficar um para cá, um chutar uma pedrinha para lá. O que ele está falando com essa mulher aí? O que aconteceu? Aí no versículo 31, eles trouxeram o pão que eles foram comprar. Olha o versículo 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Nós vamos comprar comida, vamos comprar pão, está aqui, come. Aí Jesus fala o quê? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Vocês não conhecem a comida que eu tenho para comer. Aí ele responde nos versículos posteriores, qual é a comida que ele tem para comer que os discípulos não conhecem. Olha lá qual é a comida que ele tem.
enviou-me a realizar a sua obra e a vontade dele, do meu Pai. A comida que eu tenho para comer é fazer a obra do meu Pai e a vontade dele. Escute isso aqui. Todas as vezes que alguém faz a obra de Deus sem Deus, primeiro chama-se iniquidade. Tudo que você faz para Deus sem Deus, por melhor que seja, é iniquidade. Segundo, quando eu faço a obra para Deus, sem a substância, sem o pão, eu não fico satisfeito. Por isso que você vê um bando de crente dentro das igrejas que não estão satisfeitos com absolutamente nada. Vem para cá, vai para lá, vai para cá, vem para lá, vem para aqui, por ali. Tem satisfação nenhuma, irmão. Pastor, eu quero isso, coloca. Pastor, eu quero aquilo, coloca. Agora tira para cá. Tira. Nunca há uma satisfação, não há saciedade. Não há uma satisfação, porque fez sem comer. E quando eu faço sem comer, primeiro que eu pratico a iniquidade. Jesus falou isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí eles disseram, mas no teu nome nós pregamos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome nós curamos enfermos. É bom isso aqui ou não? Eles falaram tudo isso para Jesus. Isso aqui é bom ou não, irmão? Claro que é bom. Você expulsar demônios, você curar enfermo, você pregar a palavra. Eles disseram, no teu nome pregamos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome nós profetizamos. Jesus falou assim para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando eu faço tudo isso para Deus, sem Deus, é iniquidade. Pode expulsar demônio. Tem Jesus aí? Não, é iniquidade. Pode profetizar no nome de Jesus, e a profecia acontece, e as pessoas recebem. Tem Jesus aí a substância? Não tem, então é iniquidade. Quem disse isso foi Jesus. E pessoas que andam assim, elas andam insatisfeitas. Nunca está bom. Aí Jesus fala, eu não vou comer deste pão que vocês trouxeram. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Versículo 32. Aí ele esclarece dizendo, fazer a vontade do meu Pai, realizar a sua obra, esta é a minha comida. Então, irmãos, é coisa mais poderosa e linda quando nós comemos de Jesus, a substância, o pão vivo, e nós vamos fazer a obra. É a coisa mais satisfatória que tem. Você sente uma saciedade, você sente uma satisfação. Não importa a guerra que esteja ocorrendo, você está satisfeito. Você pode limpar a igreja, mas se você comeu este pão, você está satisfeito. Quem come o pão, irmãos, a substância que é Jesus, ele está ali limpando a igreja, ele está cantarolando, ele está profetizando, ele está adorando, ele está dizendo, Jesus, enche essa igreja, traz mais pessoas. Ele não almeja sair dali e vir para cá, porque ele está satisfeito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quem come este pão, ele está satisfeito na porta, ele está satisfeito arrumando a igreja, ele está satisfeito pregando, ele está satisfeito nos bastidores, nunca tomou o microfone na mão, está satisfeito. Ele não almeja, eu quero chegar. Vocês conseguem me entender? Porque comeu o pão. Agora, quando não comeu pão, irmãos, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Faz 5 anos que eu arrumo essas cadeiras, o pastor nunca me viu. Eu canto, viu, pastor? Eu canto. O Sabiá também canta. E melhor que você, já viu ele cantando, o Sabiá da Laranjeira, peito roxo? É. Você está entendendo? Então, irmãos, nós precisamos da satisfação. E como que eu consigo essa satisfação? Quando eu como o pão. As pessoas não estão satisfeitas porque elas estão com fome espiritualmente. Não comeram o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Então Jesus estava com fome biologicamente, no poço de Jacó, ele estava com fome como homem. Mas espiritualmente ele disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E os discípulos assim, come mestre, come, come. E Jesus diz, a comida que eu tenho, estou satisfeito. Quer fazer a obra e a vontade de meu Pai. Ponto. Andar em satisfação, irmãos,
é necessário para a igreja. Um crente satisfeito, irmãos, é um perigo na mão de Deus. É uma bomba atômica dos céus, um crente cheio da satisfação da substância do pão. É uma flecha limpa na aljava de Jeová. Ele vai longe. O que colocar a fazer, ele faz. E com satisfação. Irmãos, fazem mais de 20 anos que eu prego. Desde que eu aceitei Jesus, eu comecei a pregar com 1 ano de crente. Por um período eu andei insatisfeito. Queria mais, eu quero chegar lá. Mas esse chegar lá é aonde, irmãos? Quem é o Rafael Reis para achar que vai chegar lá como pregador se Jesus estava satisfeito pregando para uma mulher debaixo do sol quente no deserto, à beira de um poço? Uma pessoa era o público de Jesus. É sobre isso que eu estou falando, de satisfação. Jesus pregando para uma pessoa. Olha quantas pessoas tem aqui. E vocês acham que eu vou ficar insatisfeito olhando para esse texto, entendendo a satisfação de Jesus? Eu vou ficar e vou me achar no direito de reclamar com Jesus? Jesus fala assim para mim: recolha-se a sua insignificância. Porque eu preguei para uma mulher, no deserto, debaixo do sol quente, meio-dia. E a escola de Jesus teve uma noite que só tinha um aluno, Nicodemos. Era um velhinho de 86 anos de idade. Jesus era um jovem judeu de 30. Olha a escola de Jesus, uma pessoa. E era de madrugada, tinha que ser, depois da meia-noite. Entrou lá na casa de Jesus, foi conversar com Jesus, me ensina sobre isso aí. Vocês estão entendendo, irmão? E Jesus ensinava com satisfação. Quando eu não tenho satisfação, tem gente que é insatisfeito com o cônjuge, quer trocar a esposa, quer trocar o marido. O sangue de Jesus tem poder, irmãos? É. Ah, pastor, isso aqui está com a quilometragem rodada, eu quero trocar aí. Vai. Para tu ver o que vai acontecer. Satisfação, irmão, naquilo que Deus nos deu, no chamado, naquilo que Deus nos posicionou, satisfação na obra, satisfação em tudo, satisfação na vida, satisfação no meu serviço, satisfação em levantar cedo, satisfação em trabalhar, satisfação em estudar, satisfação em estar na escola, satisfação em pregar, satisfação em não pregar. Porque a satisfação não é só no fazer, a satisfação também é quando eu estou sentado e não estou fazendo nada. E eu não sei o que tem de tão terrível nisso, de sentar e não fazer nada, porque Jesus falou que aquela mulher, como é que é o nome dela? Escolheu a boa parte. Qual é o nome da mulher, irmãos? E o nome da irmã dela? Você está entendendo? Marta era insatisfeita. Nós precisamos das duas dentro da igreja. A Marta, mas anda em satisfação. E da Maria, que se assenta aos pés de Jesus. Então Marta estava lá na louça. Vai, lava para cá, cozinha para lá, liga o fogão, racha a lenha, cozinha para cá, limpa para lá. Insatisfeita. Jesus dentro de casa, ela insatisfeita. Aí Maria sentada aos pés de Jesus, escolheu a boa parte. Isso chama-se satisfação. Você pode fazer, mas coma do pão vivo que desceu do céu. Pode sentar também e não fazer, mas sentam satisfeitos. A satisfação, escute isso, ela atrai o poder de Deus e o favor de Deus para a sua vida. Vou repetir. A satisfação atrai o favor de Deus para a sua vida. Quando eu ando satisfeito, Deus me favorece. Você já viu que as melhores coisas que aconteceram na sua vida foi o tempo que você estava satisfeito? Pode retroceder aí na sua vida, rebobinar a fita, você vai ver que as melhores coisas que aconteceram na sua vida, você estava em satisfação.
Glória a Deus com esta casa, glória a Deus com a minha família, glória a Deus com este emprego, glória a Deus com esta igreja, e as coisas foram acontecendo porque você estava satisfeito. Por que acontece isso, pastor? Por uma simples chave que Jesus disse: quem tem será, e quem não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. O satisfeito, ele tem. O satisfeito, ele anda assim: glória a Deus por isso, glória a Deus por esta casa, glória a Deus por este emprego, glória a Deus pela minha esposa, glória a Deus pelos meus filhos, glória a Deus pelo meu marido. E Deus vai dando mais, porque quem tem será dado, quem não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Se os crentes não entenderam até hoje, porque eles vão orar e falar assim: Jesus, eu não tenho, eu estou insatisfeito, Pai. Me dá, eu quero. Aí Jesus fala assim: não, existe uma chave espiritual que quem tem será dado. E quem não tem, já que você está pedindo, é porque você não tem. Então vamos tirar o restante que você tem? E vai tirando. Mas isso não é justo, pastor. Quem somos nós para dizer que Deus não é justo? Essa é a matemática do céu. Então, cada vez que você vai vendo pessoas abençoadas sendo mais abençoadas ainda. E aquele que não é abençoado, insatisfeito, parece que nunca alcança ele, irmão. Porque ele anda sem a substância, sem o pão vivo que desceu do céu. Você consegue entender, irmãos? Vamos encerrando aqui, tá? Então, Jesus dizendo que ele é o pão vivo, uma comida ele tem para comer, fazer a obra de Deus, com Deus em satisfação. O que Jesus nos dá? Escreva essa pergunta aí. O que Jesus nos dá? Eu vou falar o que ele não dá. Ele não te dá o pão. Vocês estão entendendo? Ele é o pão. Você não pode orar assim: Jesus, me dá o pão. Não, ele é o pão. Ele não nos dá vida, preste atenção, ele não nos dá vida, ele não nos dá a água viva, ele é a água viva. Você consegue perceber que tudo aquilo que Deus tem para nos dar, Ele já nos deu? Que é quem? Cristo Jesus, pronto. Então, a igreja precisa partir deste princípio e buscar o pão, Cristo. E as pessoas estão buscando o que Ele tem para dar, não. O que Ele é isso que Ele já nos deu. Não o que Ele tem para nos dar: Jesus, me dá isso, Jesus, me dá aquilo. Não, o que Deus tem para nos dar, já nos deu, que é Cristo. Lá em Oséias, capítulo número 6, versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Preciso conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Lá em Colossenses, capítulo de número 1, e o versículo 15 ao 21, você vai perceber que está dizendo que todas as coisas subsistem, não é subexistem, é subsistem com este. Subsistem por Ele. O que é subsistem? É mantida por Ele. Ele está no meio, dele emana a vida. Também você vai encontrar nesses mesmos versículos que está escrito que Ele é a preeminência. O que significa preeminência? Ele é o superior a tudo. Na hierarquia angelical de tudo, Ele é o Criador. Ele está acima de tudo e de todos. Então, Ele mantém através dele. Ele é a substância. É Ele que nos dá a vida. A vida de Deus está em Jesus o Cristo. E a vida de Deus tem um poder, irmãos. Pergunte qual? Bem alto, qual? Ela tem o poder de esmagar e aniquilar a morte. Por isso que quando o homem peca no jardim, o castigo não é a expulsão de dentro do jardim. O castigo é lavrar a terra que produziu espinhos e abrolhos. Não maldição, castigo para o homem. Então por que Deus tira o homem de dentro do jardim? Porque dentro do jardim, no Éden,
árvore de vida. Ali dentro tinha a vida de Deus. E o homem no estado de pecado, caído, se ele permanecesse ali, a vida de Deus que emanava de Jesus e emana de Jesus, aniquilaria o homem em pecado. Então Deus tira o homem de dentro, isso é misericórdia, para que o homem não fosse aniquilado pela vida de Deus. A vida de Deus é tão poderosa, irmãos. Quando ela se manifesta em uma casa, em uma família, em uma história, ela aniquila, o nome é este, aniquila todo o poder da morte. Destrói, acaba. Então Deus falou, deixa eu tirar vocês daqui, porque senão a vida que está na árvore de vida vai aniquilar vocês em estado de pecado. Por isso que Jesus teve que ir para a cruz, o sangue derramado. Aí pelo sangue de Jesus, nós não somos aniquilados. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas feridas nós já fomos curados e sarados. A vida de Deus emana de Jesus. Amém? Vem aqui na frente, eu vou orar por vocês. Enquanto eles adoram a Deus, eu quero que você venha aqui com a sua casa, com a sua família. Quero que você coloque a mão no seu coração. Ou faça conforme o Espírito Santo tocar em você. Eu sei que vieram pessoas aqui que estão pedindo uma resposta, uma direção da parte de Deus. O Senhor vai lhe entregar hoje. A resposta de Deus é Jesus. Ele tem uma nova dimensão, a dimensão de vida para a tua casa, para você, para a sua história. Pode adorar, Deus.